Olá, Maranhão! Tudo bom? Bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, que hoje traz para você a resolução da prova de matemática do País Maranhão, que aconteceu ontem, né? Para a entrada agora em 2023. Falar a verdade, eu estava sentindo falta de vocês, hein? Vocês estão meio sumidos aqui do canal, o que está acontecendo? Não estão assistindo mais nossas aulas? As aulas ficaram ruins? Dá um oi aqui embaixo. Sério mesmo, o pessoal do Maranhão tá meio sumido aqui do canal. Então, estamos de volta, como todo ano, resolvendo a prova do Paz a pedido do Guilherme. O Guilherme mandou pra gente. Então, Guilherme, valeu demais por estar sempre com a gente. Se você não viu, aqui na Central dos Números, a gente já tem até uma playlist com as provas de matemática do Paz Maranhão. Você pode acessar esse link aqui, ó, para conferir todo o material desta prova, para você que vai prestar o vestibular, o CFO, né? Enfim, o curso que você estiver desejando, beleza? Sem enrolação, vamos às questões? Ativa os neurônios e vem comigo! Primeira questão, regra de 3 composta. Os enunciados das questões são gigantes, então em alguns momentos eu vou pular a parte inicial do enunciado, tá bom? As escadas do tipo multifuncional, cuja estrutura é de alumínio compacta, de fácil manuseio, com capacidade até 120 kg, podem ser utilizadas para tarefas domésticas atendendo às normas técnicas da ABNT, possuem características com especificações. Observe uma escada conforme a figura abaixo. Então, tem uma escada que tem um comprimento C, tem um peso P e atinge uma altura H, alcance da altura aproximada, né? Alcance da altura aproximada. Então, C é o comprimento da escada, de acordo com o número de degraus, a altura H é a altura de alcance da escada, considerando a pessoa de 1,70 m, e P é o peso unitário da escada. Analise o quadro a seguir, considerando o comprimento, a altura e o peso da escada. Então, tem o comprimento aqui de duas escadas diferentes, a altura de duas escadas e o peso de duas escadas, né? Considere que o comprimento da escada atingirá a altura de alcance tendo o peso P. Essas grandezas estão relacionadas. O peso P em quilogramas é igual a quanto? Então, observa comigo aqui, ó. Se você aumentar o comprimento da escada, se a escada for maior, tiver mais degraus, o peso vai aumentar. Beleza? Se a escada for maior, tiver uma maior altura, alcançar uma maior altura, o peso também vai ser maior. Então, a gente tem aqui grandezas diretamente proporcionais, né? Vamos resolver essa questão de regra de 3 composta usando o macete, ao invés de usar o raciocínio assim, usando setinhas? Então, a gente tem aqui variáveis, que são as dimensões da escada, determinando o peso, né? Se o comprimento aumentar, o peso aumenta. Se a dimensão altura aumentar, o peso aumenta. Então, nós temos duas variáveis determinando o resultado final, que é o peso. Então, eu já falei em vídeos aqui do canal para você. Você vai organizar as coisas de um lado as variáveis, do outro o resultado. Então, peguei aqui, ó, 116, 234 são as duas variáveis, o peso separado, peso P separado. A escada de cima aqui, ó, 93,3, 211 e 2,1 quilos separado. Organizou? O que você vai fazer? Vai multiplicar a linha de baixo vezes o resultado de cima e igualar a multiplicação da linha de cima vezes o resultado de baixo. Então, vou fazer 93,3 vezes 211 vezes P é igual a 116,6 vezes 234 vezes 2,1. Beleza? Só isso, tá? Então, não precisa fazer setinha, não. Sempre que você tiver uma regra de 3 composta, determina quais são as variáveis, qual vai ser o resultado, beleza? O que vai influenciar o quê? Para que você está fazendo alguma coisa, certo? Feito isso, separa as variáveis do resultado, multiplica a linha de cima pelo resultado de baixo, a linha de baixo pelo resultado de cima, iguala as duas coisas. Funciona para todas as regras de 3 compostas, tá bom? Todas. Eu te garanto. Pode fazer que vai dar certo, beleza? Então, agora é só fazer continha. Então, essa prova tinha muita continha para você fazer, beleza? Então, vou pegar aqui 93,3 vezes 211, está multiplicando P, se a gente quer saber o valor de P, vamos pegar isso aqui, passar para o lado de cá, dividindo, né? Então, P vai ser esse tanto de número multiplicado dividido por esses dois números multiplicados. Para o vídeo não ficar mais longo do que já vai ficar, você faz essa multiplicação aqui e depois faz essa multiplicação aqui e divide as duas coisas. Se tiver dúvidas na continha em si,
a gente pode tentar te ajudar aqui nos comentários, combinado? Então, multiplicando aqui em cima, 116,6 vezes 234 vezes 2,1, isso vai dar 57.297,24, dividido por isso vezes isso, dá 19.686,33. Agora, faz a divisão. Pode eliminar essas vírgulas, porque só tem duas casas decimais os dois. Então, faz a divisão sem a vírgula, tá bom? Ao fazer a divisão, você vai chegar em 2,91. Então, o peso da escada vai ser 2,91 quilos. Essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Pergunta? Se você não entendeu esse macete aqui, vou deixar o link aqui para você. Ó. Nesse link eu explico este macete com detalhes e você vai ver como ele funciona bem, beleza? Bora para a questão número 47. Olha o like no vídeo. Essa questão aqui você via na prova e dava um like na prova, né? Porque essa questão aqui é bem tranquila. Ele começa com um enunciado longo, como várias questões dessa prova, depois vem para a parte que interessa. Uma central de marcação deixa em espera os clientes, o que é um saco, correto? À medida em que vai atendendo as ligações telefônicas. O tempo de atendimento de cada cliente dura 3 minutos. Então, cada cliente gasta 3 minutos sendo atendido. Considere que o último cliente ocupa a posição 40ª, posição 40. Essa posição vai decrescendo, vai diminuindo, até atingir a posição da origem 0. Então, observa, vai de 40 até 0, não de 40 até 1. Né? Quando você está na posição 1 da fila, você ainda não foi atendido. Só vai atendido quando chegar na posição 0, que representa o cliente que está sendo atendido. Considerando as condições da situação problema, o total de tempo gasto em notação de horas e de minutos para que todos os clientes sejam atendidos é de quanto? Então, basta a gente pegar o total de clientes e multiplicar por 3 minutos. Só isso. Só isso. Fala sério, essa questão aqui não podia errar não, concorda? Então você vai ter quantas pessoas? Se você tem que contar de 0 a 40, você vai ter 41 pessoas, né? Por quê? De 1 a 40, você tem 40, mas está contando 0. Então você vai ter 41 clientes. Então, multiplica 3 minutos por cliente vezes 41 clientes. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. 123 minutos. Você sabe que 1 hora tem 60 minutos. 2 horas vai ter o dobro. 2 vezes 60, 120 minutos. 123 é 120 mais 3, né? Então, vai ter 2 horas e 3 minutos. Corre para abraço. 2 horas e 3 minutos. Precisava pensar nessa questão não, hein? Essa questão não podia errar, hein? Não podia errar. Mesmo se você não considerasse 41, considerasse 40, você ia chegar em 2 horas. A resposta mais próxima aqui ó, era 2 horas e 3 minutos. Então, não dava para errar nem querendo essa questão. Beleza? Bora para a próxima, questão número 48. Aí essa questão vem com esse enunciado gigantesco que você pula e vai para o que interessa. A parte superior desse obelisco se assemelha a uma pirâmide regular quadrangular, conforme representado na figura abaixo. Então, tem uma pirâmide cuja base é um quadrado, tá bom? O perímetro da base e o apótema da pirâmide medem, respectivamente, 8 metros e 2,60 metros. Então, o perímetro é 8, o apótema da pirâmide é 2,60. Já te mostro o apótema da pirâmide. Quer ver o apótema da pirâmide? Para... besteira. Para a aquisição do material a ser confeccionado, a informação sobre o volume é fundamental. O volume dessa pirâmide em metros cúbicos é igual a quanto? Como que a gente calcula o volume de uma pirâmide? O volume de uma pirâmide é 1/3 da área da base da pirâmide vezes a altura. A base é um quadrado, né? E a gente sabe o perímetro, então fica fácil calcular a área da base. Mas a altura da pirâmide a gente vai precisar calcular, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, ele disse que o apótema da pirâmide é 2,6 metros, 2,60, que é a mesma coisa que 2,6 metros. O que é o apótema da pirâmide? O apótema da pirâmide é o segmento que vem aqui, ó, desse topo da pirâmide até a metade do lado da pirâmide. Então, é esse segmento aqui. Esse é o apótema da pirâmide, beleza? Divide aqui o lado ao meio. É diferente do apótema da base. O apótema da base corresponde ao segmento que vem do meio até o centro da base, tá bom? Então,
ele disse que esse segmento aqui, o apótema da pirâmide, mede 2,6 metros, né? Mas para calcular o volume, a gente precisa da altura, não precisa do apótema, a gente precisa desse segmento aqui, que é a altura, certo? Se a gente desenhar aqui, ó, esse segmento, isso aqui é o apótema da base. Então, apótema da pirâmide, apótema da base da pirâmide e altura da pirâmide. Perfeito? A gente precisa calcular, então, a altura. Como é que a gente vai calcular a altura? Vamos calcular aqui o apótema da base. Como que a gente calcula? Observa que o apótema da base é a metade do lado do quadrado. Se ele é o segmento que vem do meio da base até o meio do lado, ele é a metade desse lado, que é o lado do quadrado. A gente sabe que o perímetro do quadrado aqui da base é 8, né? Então, se a gente pegar 8, somar esse lado com esse, com esse, com esse, o resultado vai dar 8. Então, vamos dividir por 4 para achar o lado do quadrado, né? Então, perímetro 8, 8 dividido por 4 dá 2. Cada lado, esse lado mede 2, esse lado mede 2, 2, 2, 2, 2, 4, 6, 8 metros de perímetro. Beleza? Então, eu sei que do centro até aqui, até o lado, daqui até aqui é a metade do lado do quadrado. Se o lado do quadrado é 2, daqui até aqui mede 1 metro. Concorda? Concorda ou sem corda? Concorda, né? Por quê? Tudo mede 2, do meio até aqui mede 1. Então, a gente tem aqui um triângulo retângulo com hipotenusa 2,6, um cateto 1, a gente precisa achar o outro cateto, que é a altura. Então, vamos usar o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vou ter 1 ao quadrado mais a altura ao quadrado é igual a 2,6 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1 vezes 1 dá 1. 2,6 vezes 2,6 vai dar 6,76, né? Pego 1 positivo, passo para cá negativo, 6,76 menos 1 dá 5,76. Para achar a altura, tira a raiz quadrada de 5,76. Aqui você vai calcular como? Por aproximação. Aproximação. Então, raiz de 5,76, você vai calcular a raiz de 576. Como que você vai fazer isso? 20 vezes 20, 400, né? Então, vai ser um número maior que 20. 25 vezes 25, 625. Então, vai ser um número menor que 25. Que número que multiplicado por ele mesmo termina em 6? É o 4. 4 vezes 4, 16. Então, provavelmente o resultado aqui da raiz de 576 é 24. Aí testa 24. Se for 24, volta com a vírgula, vai ser 2,4. Entendido? Então, quando você tiver raiz de um número estranho assim, faz por aproximação que você vai mais rápido. Se você tiver paciência, fatora o número, que aí você consegue calcular certinho, né? Mas você vai gastar mais tempo. Por aproximação, você vai mais rápido. Então, a altura mede 2,4 metros. Agora, a gente consegue calcular o volume. O volume é a área da base, né? A área da base vezes a altura da pirâmide. A base é um quadrado de lado 2, né? 1 é a metade, mais 1, 2. Então, a área da base vai ser 2 vezes 2. 2 vezes 2, vezes a altura que a gente calculou, 2,4, dividido por 3. Essa é a fórmula, né? Então, o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Perfeito! Fazendo a multiplicação, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2,4 dá 9,6. Então, o volume é 9,6 dividido por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então, o volume vai ser 3,2 metros cúbicos. É em metros cúbicos que ele quer? Sim! Então, 3,2 é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Então, essa questão, basicamente, você tinha que saber o que era o apótema da pirâmide e aí traçar o desenho aqui para conseguir visualizar. Se você quiser treinar mais questões de sólidos geométricos, a gente tem uma playlist aqui no canal só com esse tipo de questão. Tá aqui, ó. Nesse link você encontra só questões de sólidos geométricos para você treinar. Combinado? Treina lá, que aí você vai aprender os nomes dessas coisas diferentes. Vamos para mais uma questão. Questão de análise combinatória e questão para você se inscrever no canal. Você do Maranhão, já viu que a gente está chegando em 100 mil inscritos? Estamos chegando em 100 mil inscritos. Você já está inscrito aqui? Ajuda a gente. A gente vai chegar em 100 mil inscritos. Então,
De novo, o enunciado grande aqui só descreve a placa. Fala que a placa Mercosul tem 3 letras, um número, outra letra e 2 números. Beleza? 3 letras, um algarismo, uma letra e 2 algarismos. Calcule a quantidade exata de placas considerando as seguintes condições. Placas possíveis de serem fabricadas de acordo com o modelo Mercosul, então placas desse jeito, conforme exemplificado na figura e considerando o alfabeto brasileiro. Quantas letras tem o alfabeto brasileiro, gente? Tem que saber. Tem 26 letras, tá bom? Então, na prova de matemática, você precisa saber o português. Se não soubesse que tinha 26 letras, você ia errar a questão. Essas placas devem ser iniciadas por vogal. Quantas vogais a gente tem? 5, né? A, E, I, O, U. Então, a primeira letra aqui vai ser uma vogal e o último algarismo vai ser o 9, cuja terminação seja com o algarismo 9. Então, aqui só existe uma opção de número, vai ser o 9. A quantidade de placas será de quanto? Então, deixa eu colocar aqui a minha placa, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres, sendo os 3 primeiros letras, um número, uma letra e 2 números. Beleza. O problema disse que vamos só recapitular aqui. Quantas letras a gente tem no alfabeto? Nosso alfabeto tem 26 letras, né? Sendo 5 vogais, e números a gente tem algarismos de 0 a 9. Então, são 10 possibilidades de algarismo, né? De 1 a 9 tem 9, mas tem o 0 antes, que pode entrar também, então você vai ter 10 algarismos. Combinado? Então, primeira letra aqui vai ser uma vogal. Quantas opções de vogal você tem? 5 vogais. Então, aqui você tem 5 possibilidades para escolher. Você não, né? O emplacamento lá. Aí aqui tem mais 2 letras. Aqui pode ser qualquer letra. Então, tem 26 possibilidades aqui e 26 possibilidades aqui. Pode repetir? Pode. Nada impede você ter a placa B, 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 né? Placa do Big Brother. Beleza? Depois vem o número. O número aqui você tem 10 possibilidades, porque pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Depois tem outra letra, então aqui você tem mais 26 possibilidades. Esse número aqui, então esse número aqui tem 10 possibilidades. E aqui o último número só tem uma possibilidade. Qual é a possibilidade? É o 9. Ele quer que o último algarismo seja 9, então só existe uma possibilidade. O resultado, né, o total de placas nessas condições vai ser a multiplicação de todos esses números. Beleza? Só fazer, então, continha. 5 vezes 26, vezes 26, vezes 10, vezes 26, vezes 10, vezes 1. Faz aqui, ó, 10 vezes 10, 100, vezes 5, 500. Você vai ter 500 vezes 26, vezes 26, vezes 26. Ao fazer essa multiplicação, você vai chegar em 8.788.000 placas. Muita placa, né? Isso nessas condições. Imagina o total, né? Você vai multiplicar 26 vezes 26, vezes 26, vezes 10, vezes 26, vezes 10, vezes 10 de novo, dá placa pra caramba, né não? Então, essa é a resposta da questão, beleza? Então, a questão de análise combinatória, fácil. Se quiser treinar outra questão de análise combinatória, que usa o princípio aqui fundamental, você acessa aqui a descrição do vídeo que tem outra questão para você, combinado? Agora a gente vai para a última questão dessa prova, talvez seja a questão mais difícil, né? Então, ele fala da energia fotovoltaica, que é a energia elétrica produzida a partir da luz solar. E aí vem o problema. Considere um usuário que contratou um plano residencial de energia fotovoltaica, considerando a utilização de um gerador de 2,03 kWp instalado em uma residência com consumo médio mensal de 186,3 kWh, né, cujo valor inicial do plano é de 15.818,78 com pagamento a ser feito acrescido de juros compostos no prazo de 3 anos. Sabes que o montante a ser pago até o final do prazo corresponde ao dobro do valor inicial. Então, ele vai pagar mais 15.818,78 só de juros, 100% de juros, né? Nessas condições, a taxa efetiva, porcentagem anual, de acordo com os dados apresentados, é quanto? Então, ele deu várias informações, mas, na verdade, só vai usar duas aqui, ó. Vai usar o valor, o tempo em anos e os juros, que vão ser 100% de juros, vai ser o dobro do valor inicial que ele vai pagar. Beleza?
Então, qual que vai ser o montante? Quanto que ele vai pagar no final? Vai pagar o dobro do valor que ele contratou. O dobro é 2 vezes, né? Aqui, ó. O dobro do valor inicial. O dobro é 2. 2 vezes 15.818,78. Não precisa fazer essa continha agora, não. Qual que é a fórmula de juros compostos? Ele falou que vai ser juros compostos, quer saber a taxa anual. Fórmula de juros compostos. O montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, né? Se ele quer a taxa anual, o tempo tem que estar em anos. Beleza, já está em anos, são 3 anos. Montante, 2 vezes esse valor grandão. Coloca aqui. É igual ao capital, é o valor grandão. Vezes 1 mais a taxa que a gente quer descobrir, elevado ao tempo, que é 3. Beleza? Por que você não precisa fazer multiplicação? Porque esse valor grandão está multiplicando essa potência aqui. Então, você vai pegar esse valor, passar para cá dividindo, você vai cortar esse com esse. Beleza? Isso vai sumir. Vai sobrar aqui, então, 2 é igual a 1 mais i elevado a 3. Consegue visualizar? Está multiplicando, passa para cá dividindo, simplifica esse com o que você passou dividindo. Então, vai sumir esse valor grandão. 2 é igual a 1 mais i elevado a 3. Ele quer a taxa em porcentagem. Se a taxa está em porcentagem, ela vai ser um número decimal, né? Uma porcentagem é um número decimal. Por exemplo, quando ele fala aqui 30% é 30 dividido por 100, o que dá 0,3. Então, aqui daria 0,3 se essa fosse a resposta. Beleza? Então, vou transformar isso aqui num número decimal. 1 mais i vai virar 1,x. Beleza? Então, você vai ter 2 igual a 1,x elevado a 3. A gente precisa descobrir qual é esse x, qual é esse número decimal. Como que você ia fazer na hora da prova? Ia fazer de novo por aproximação, usando aqui as alternativas de resposta. É o jeito mais fácil de você descobrir. O que você tem que descobrir? Que número 1, quanto multiplicado 3 vezes, né, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, é igual a 2. Que número que elevado a 3 é igual a 2. Parte aqui para as alternativas de resposta. E por qual que você vai começar? Você observa que os juros foram de 100%. Se fosse juros simples, 100% dividido por 3 anos ia dar 33,333% ao ano. Só que é juros compostos, então vai dar um valor menor. Então, começa a testar aqui ó, pelo 30%, não começa pelo 40%, não. Né? Beleza? Porque vai ser um número próximo de 30. Então, 30% é 30, vamos desconsiderar essa casa decimal, vamos fazer aqui 30%. Se o juros, se a taxa fosse 30%, 30% é 30 dividido por 100, o que dá 0,3. Então, eu teria 1 mais 0,3, 1,3. Se eu multiplicar 1,3 vezes 1,3 vezes 1,3, né? O resultado vai dar 2? Testa. 1,3 vezes 1,3 vezes 1,3 dá 2,197. Então, deu um número maior. Então, agora a gente vai testar um valor que é menor do que 30. O único valor menor do que 30 é o 25,99, que você pode falar que é 26, né? Multiplica, então, por 26. Se os juros fosse, se a taxa fosse 26%, é 26 dividido por 100, o que dá 0,26. 1 mais 0,26, 1,26. Então, testa 1,26 vezes 1,26 vezes 1,26. Isso vai dar 2,000 e um algarismo qualquer, beleza? Então, vai dar 2. Então, a taxa vai ser mesmo 0,26, o que corresponde a 26% aqui, 25,99, beleza? Então, do meu ponto de vista, essa era a questão mais difícil dessa prova. Você concorda? Concorda, discorda, sem corda? Né? Porque tinha que fazer aqui essa aproximação. Mas essa prova foi bem tranquila, pelo menos no meu ponto de vista, comparando com provas anteriores aí do País Maranhão, achei essa prova bem tranquilinha. Concorda? Assim, a gente termina o nosso vídeo de hoje. Se você quiser aprender mais, dá uma conferida nos links que eu separei para você. Pode se inscrever aqui na Central dos Números, que não paga nada e você ajuda demais a gente. Lembra, deixa o like, compartilha esse vídeo nos seus grupos de estudo. Divulga lá, saiu a resolução do País Maranhão na Central dos Números. Beleza? É isso. Vejo você no próximo vídeo. Não some não. Bons estudos. Até a próxima.